E aí pessoal, tudo bem? Professor Henrique, professor de Física, e hoje eu vim falar com vocês sobre transformação isotérmica, tá bom? Então primeiro, quando é que vai ter uma transformação isotérmica? Quando a temperatura do gás permanecer constante após uma mudança de estado. Ou seja, ele está no estado 1, vai para o estado 2 e mantém a sua temperatura constante. Por isso o nome iso de igual, térmica de temperatura, tá bom? Bom, separei o que para vocês aqui? Eu separei dois gráficos, a equação geral e a regra. Então, primeiro, vamos olhar para a equação geral. Na equação geral, as temperaturas foram simplificadas porque, como elas são iguais antes e depois, elas não vão interferir. Tudo bem? Então, tá legal. Aqui nesse gráfico, eu tenho essas linhas vermelhas e elas são muito importantes. Qual é o nome que eu dou para essas linhas vermelhas? São as isotermas. Então, eu tenho uma isoterma A, uma isoterma B e uma isoterma C. O que significa, o que representa uma isoterma? A isoterma representa a mudança da pressão pelo volume de um gás, mantendo a sua temperatura constante. Então, se você olhar aqui, eu também tenho uma isoterma. Às vezes, professor, por que você trouxe várias isotermas aqui? Para te mostrar uma regra muito importante. Tá vendo o gráfico de pressão por volume? Tá vendo o encontro dos eixos? Quanto mais longe tiver a isoterma desse ponto, maior é a temperatura do gás naquela situação. Então quer dizer que a temperatura do gás na situação A é maior do que a temperatura do gás na situação B e é maior que a temperatura do gás na situação C. Tudo bem? Então, só de comparar as isotermas, mesmo sem saber o valor, eu já sei em qual condição, em qual situação o gás tem maior temperatura. Tudo bem? Bom, aqui eu trouxe um exemplo em que, observa, ele vai tirando os pezinhos e diminuindo a pressão. À medida que ele vai diminuindo a pressão, o volume vai aumentando. Primeira coisa que eu aprendo com esse gráfico, durante uma transformação isotérmica, pressão e volume são inversamente proporcionais. Ou seja, quando o volume aumenta, a pressão diminui. Tudo bem? Eu tenho um aspecto prático muito importante. Quando é na hora do exercício, a gente vai saber se é uma isotérmica. Primeiro, quando ele for expresso, claro, o gás sofre uma transformação isotérmica. Primeiro caso. Segundo caso, quando ele disser que essa transformação aconteceu muito lentamente. Então, para fazer a transformação isotérmica acontecer, eu tenho que fazer isso tudo muito devagar. Por quê? Para dar tempo do gás trocar de calor com o meio externo, sempre mantendo a temperatura constante ao longo de toda a transformação. Isso tem um aspecto muito importante. Toda vez que for lento é isotérmico. Isso tem uma importância porque na prática a gente não vai usar muito o isotérmico. Por quê? Porque na prática eu quero que as transformações do gás sejam rápidas e a transformação isotérmica é sempre muito lenta. Tudo bem? Entendeu? Valeu!